Terapia é muito caro? Quanto custa fazer psicanálise? Nesse vídeo eu vou te esclarecer algumas dúvidas sobre quanto custa fazer terapia, se ela é cara e se esse valor justifica. Você sentiu necessidade, alguma coisa te chamou para conhecer mais sobre a terapia, e aí quando você descobriu qual era o preço, isso te assustou um pouco. Ou esse preço, enfim, não era o que você imaginava. Quanto você imaginava que custava um tratamento de terapia? E aqui eu vou me restringir a um tratamento de terapia psicanalítica, ok? Então agora eu vou esclarecer uma diferença entre valor e preço. Valor tem a ver com o aspecto subjetivo que você dá em relação à importância a algo. Um exemplo, eu posso gostar mais de jogar tênis ou jogar basquete do que jogar futebol. Então eu valorizo mais o esporte de tênis, o esporte de basquete, do que o esporte de futebol. O Brasil tende a valorizar mais o futebol do que valorizar mais o basquete. Isso pode ser diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, em que lá o basquete é mais valorizado do que o futebol. Então, o valor está atrelado ao valor agregado, a quanto se valoriza algo. E no caso de um tratamento, qual é o valor que se tem em relação a um tratamento analítico? O que se tem é um benefício em relação à própria vida. É a pessoa se sentir melhor, sentir mais feliz e se sentir com maior controle da própria vida, podendo se sentir mais no controle. Ou seja, ao pagar um preço relacionado ao tratamento, tem-se o valor que é o benefício que se tira daquele tratamento, que é o desbloqueio das potencialidades, a pessoa se sentir melhor, a pessoa se sentir mais feliz, com maior controle. E quando se pensa no preço do valor de um tratamento analítico, o que se pensa não é no preço relacionado à hora do analista. Isso também está no cálculo. Porém, o que se pensa perante a visão do paciente, do analisando, está relacionado quanto custa não se sentir no controle das suas ações? Quanto custa você perder o controle e falar besteira, falar aquilo que você não gostaria de falar quando você estoura? Quanto custa você se sentir para baixo, dia após dia, você não conseguir realizar seus sonhos, você estar envolto daqueles seus ciclos repetitivos, você se sentir mal dia após dia? Quanto custa esses seus sonhos não realizados? Essas oportunidades de você viver a sua vida em plenitude que você não consegue realizar? Qual é o preço que você estaria disposto a pagar para que você tenha uma vida mais feliz? Esse é o raciocínio que se faz com relação ao valor que se tem de uma análise. E agora pensando pela ótica do analista, o preço que o analista cobra está atrelado também aos custos relacionados ao desenvolvimento de sua prática, ao tempo de experiência que ele tem e os custos relacionados a essa experiência que ele pode proporcionar para o seu paciente, e toda a cadeia de insumos que ele precisa mobilizar para aquela análise. O médico, quando vai fazer algum procedimento, seja estético, seja um dentista, ou qualquer outro serviço que envolva custos materiais, existe o preço desses materiais que devem ser pagos para realizar o procedimento. Na análise, não se pensa só numa hora de uma sessão de análise e o preço atrelado a isso. O tratamento pela psicanálise acontece a investigação do inconsciente e há um contato do inconsciente do analista e o inconsciente do analisando. E analista e analisando juntos, durante a relação terapêutica, podem buscar uma solução para os problemas que a pessoa enfrenta em uma solução individualizada. Isso ocorre por parte do analista pela doação de seu tempo, de sua atenção e também pelos processos e mobilizações que ocorrem no inconsciente do analista para aquele tratamento analítico. Ou seja, o analista se doa naquela relação e ele é afetado por ela. Então, quando o paciente apresenta um problema, esse problema mexe com o inconsciente do analista. E aí, como o analista tem experiência e consegue resolver aquele problema que a ele é afetado, dessa forma o paciente tende também a conseguir resolver seus problemas. Isso num diálogo entre inconscientes, visando maior independência e autonomia do paciente. Assim, há um custo psíquico atrelado ao analista, que ao se doar também é mobilizado. Então, a hora do analista precisa ser muito cara. E esse cara tem muito mais a ver com o valor, tanto por parte do analisando, quanto por parte do analista, em que ambos estão valorizando aquela hora, valorizando aquele tratamento. Por isso que eu jamais recomendo para os colegas psicanalistas que haja o tratamento 100% social, ou seja, sem nenhum custo, porque as partes precisam estar implicadas
e valorizarem aquele momento que estão juntos. Isso tem tanto um valor de valorização e também um preço que é transformado em dinheiro, fazendo com que aquela hora tenha um compromisso para ambas as partes e se comprometam naquela relação, se doando em seu tempo, seu dinheiro e valorizando aquele momento que estão juntos. E agora, esclareceu algumas dúvidas em relação ao preço e o quanto custa, qual é o valor de uma terapia? Escreve aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. E agora, se você quiser saber como é uma sessão de psicanálise, veja esse próximo vídeo que eu posso te falar melhor como que funciona uma sessão de terapia psicanalítica.